Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno, a rota dos silêncios. A chuva chegou antes do vento, como sempre fazia na cidade de ruas estreitas e fios baixos. As primeiras gotas batiam inclinadas nos parapeitos e escorriam como se procurassem uma fresta por onde entrar, arrastando o cheiro de terra molhada para dentro das casas. Na sala de Jéssica L. Siqueira, a janela estava entreaberta desde o fim da tarde, e o ar novo, carregado de nuvem, empurrava devagar a cortina leve. Ela sentia que aquela noite tinha a cara das noites que decidem alguma coisa sem avisar. O relógio da parede marcava 21 horas em ponto, quando o trovão respondeu com um ronco longo. Jéssica fechou os olhos, não por medo, mas por reconhecimento. Desde o desaparecimento do irmão, ela tinha aprendido a ouvir o que vinha antes do barulho e o que ficava depois dele. No meio disso, onde outros só escutavam vento, ela dizia sentir o metal antigo respirando baixo. Chamava de eco de trilho. Não contava para ninguém. A casa estava arrumada demais. Cada livro no lugar, cada copo com a borda virada para baixo, cada pano dobrado com cuidado no fundo da gaveta. Era a maneira que encontrara de lidar com o que não tinha como pôr em ordem. O nome do irmão, Gabriel, repetia-se no pensamento como uma palavra que insiste em ficar depois que a conversa termina. 3 anos. Em alguns dias, parecia menos. Em outros, parecia que ele nunca tinha ido. Só estava preso num corredor de algum sonho. Ela guardava no armário um conjunto de coisas que não conseguia deixar para trás. O relógio de pulso dele, parado em 0 horas e 6 minutos. Um caderno de capa preta com anotações que oscilavam entre medidas técnicas e pequenas frases sobre o tempo. E uma mala antiga onde, de vez em quando, ela jurava ouvir um som que não era rato nem vento. Não abria a mala há meses. Tinha combinado consigo mesma que só faria isso quando algo de fora combinasse com o que dentro dela já sabia. Naquela noite, não foi a mala que chamou. Foi o silêncio. Ele chegou inteiro, cortando a chuva por alguns segundos, como se alguém tivesse posto a cidade no mudo. O silêncio não era ausência, era presença. Um corpo sem forma encostado gente adentro. Em cima da mesa, a chave vibrou de leve. Jéssica respirou fundo. Ao longe, um som de apito baixo veio e se apagou devagar, como se tivesse sido ouvido debaixo de água. Ela se levantou, foi até o armário e passou a mão pela borda da mala. O couro estava frio, mas seco. A fivela cedeu, sem resistência. Lá dentro, o envelope de cera azul não estava onde ela lembrava. Tinha escorregado para o bolso lateral, e a cera, antes lisa, tinha uma fissura fina, como uma veia. Ao lado, o relógio de Gabriel, pesado e parado, e o caderno com as páginas marcadas em 2 cantos. Jéssica abriu na primeira marca. Uma anotação curta dizia nunca confiar no primeiro silêncio. Ele é um convite. Escutar o segundo. A letra firme, sem floreio. Na segunda marca, outra nota. Se você ouvir sem procurar, é hora de ir. Caso contrário, fique. Ela fechou o caderno devagar. Na janela, uma gota gorda escorreu pelo vidro e cortou o reflexo do abajur ao meio. O envelope rachado não pedia licença. Jéssica quebrou o lacre com o polegar. Dentro, uma fotografia de corredor de trem e um bilhete com a caligrafia do irmão. Se você ouvir, siga. O som sabe o caminho melhor que a gente. A foto mostrava janelas alinhadas, uma luz morna ao fundo e um brilho de lanterna encostado na curva de uma porta. No reflexo de uma dessas janelas, um contorno que poderia ser o próprio Gabriel, mas a sombra de uma luminária poderia ter feito aquilo. Ou a saudade. O relógio de parede andou 1 minuto sozinho. 21 horas e 1 minuto. Jéssica ouviu o estalo.
Depois, veio o que faltava, o ritmo. Não era o da chuva retomando, nem o de alguém subindo a rua. Era o som de uma roda metálica num trilho que não existia perto dali desde a infância dela. O corpo reconheceu antes que a cabeça aceitasse. Ela calçou as botas, pegou o casaco pesado e guardou no bolso o relógio de Gabriel, o caderno e a fotografia. A porta de casa fechou com o clique de sempre, mas a rua, naquela hora, estava outra. A luz dos postes tremia no que poderia ser vento. Os fios falavam entre si sem estalar. O asfalto molhado tinha linhas finas que refletiam a luz como se fossem arranhões. Na primeira esquina, a sensação de que alguém observava de longe não veio como ameaça, veio como orientação. Um quarteirão adiante, a rua entortava para a direita e os passos de Jéssica se ajustaram ao compasso do som que crescia de leve. Era um compasso que lembrava a batida de coração, só que de ferro. Ela virou na rua antiga que levava ao rio. No pátio abandonado da antiga estação, havia mais luz do que deveria. Não vinha do céu. Vinha de dentro da própria madeira encharcada das marquises, como se uma memória acesa por baixo resolvesse vazar para fora. O portão de ferro, sempre trancado, estava encostado. Jéssica entrou devagar. A bilheteira de vidro estava com metade das janelas quebradas, mas alguém tinha varrido os cacos para um monte. Sobre o balcão de madeira, um objeto que não estava ali no fim de semana anterior. Uma lanterna de mão, dessa de oficina, com o cabo enrolado e fio de cobre. Ela acendeu. A luz não brigou com a chuva, só desenhou um caminho curto. No chão, marcas de bota recentes. Na parede, uma seta feita com giz apontava para a sala das chaves. A porta rangeu o mesmo rangido que ela lembrava da infância quando vinha com o pai ver os trens. Lá dentro, 6 alavancas e um painel de madeira com furos onde iam pinos que hoje ninguém sabia usar. No painel, uma frase a lápis: se a luz baixar, espere. Se subir, entre. A luz baixou. Não foi susto. Foi convite. Jéssica esperou. O ar mudou de peso. O relógio de bolso de Gabriel, no casaco, deu um tico único, rude, e parou outra vez. A chuva perdeu volume como se alguém tivesse estendido um toldo por fora do céu. Jéssica abriu a porta da plataforma. O ar frio bateu no rosto com respeito. O trilho, onde não havia trilho, brilhava como se alguém tivesse passado pano. Do escuro vindo do rio, um retângulo de madeira se aproximava devagar, sem fazer barulho demais. Quando o retângulo encostou na borda de concreto, ela entendeu. Era um vagão sozinho, sem locomotiva, com janelas ovais e um número pintado no batente com pincel trêmulo, 0/6. A porta correu para o lado. Dentro, luz morna. Ninguém em pé. No descanso da poltrona, um sobretudo pesado, pingando só na barra. O trilho dentro do peito dela disse que era ali. Jéssica entrou. O cheiro era familiar. Verniz, óleo, chuva. O corredor tinha tapete e marcas finas no tecido que pareciam feitas por um carrinho de ferramentas. No encosto da poltrona 3, um bilhete preso com alfinete. Ela leu sem tirar. Ele volta pelo som. Você chega pelo silêncio. Não havia assinatura. Não precisava. No fundo do vagão, uma porta com vidro mostrava outra sala, quase idêntica, sem gente. A lanterna desenhou um caminho sobre o tapete como os trilhos desenham caminho na noite quando ninguém vê. O relógio de bordo, em cima da porta, acendeu a luz mansa e marcou 0h06. Não era a hora do mundo de fora. Era a hora daquele lugar. Jéssica encostou a palma na janela. O frio do vidro contava a mesma história que o bilhete. Ela fechou os olhos como quem abre para dentro e escutou. Sem pressa, sem medo de não ouvir. O silêncio respondeu com um fio de som que vinha de longe e chegava inteiro. Ela não sabia dizer como, mas soube que o que precisava encontrar estava a caminho pelo lado certo. Quando abriu os olhos, a janela já mostrava outra janela, a uma distância impossível de medir. Na outra janela, um rosto inclinado,
iluminado por uma luz de lamparina. O rosto ergueu devagar e a linha da sobrancelha era a mesma de um menino que ela levava pela mão para atravessar a rua. Jéssica encostou outra vez a palma. Do outro lado, a mesma palma subiu. A camada de vidro que havia entre uma e outra parecia um sopro apenas. Foi nesse sopro que ela teve a certeza. Gabriel estava ali. O relógio de bolso dela vibrou no casaco como um pequeno bicho. O de Gabriel, do outro lado, provavelmente respondeu. O vagão respirou. A porta do fundo assentiu com a madeira. E a luz, como quem fecha os olhos para rezar, baixou um tom para deixar o encontro ficar. Jéssica não disse o nome dele. Não precisava. O trem conhecia. O que veio depois não foi abraço, nem grito. Foi um acordo silencioso de quem entende o mesmo caminho. O vagão recuou meio passo. Quase nada. Como se um guia se retirasse quando não é mais necessário. Jéssica encostou a testa no vidro para sentir a temperatura do ar. Estava na medida exata de um começo. Lá fora, a chuva voltou ao ritmo que as cidades têm quando vão dormir. O relógio de bordo manteve a hora que queria, e a lanterna da bilheteira, lá atrás, apagou sozinha sem drama. Jéssica respirou fundo e guardou na memória o barulho desse minuto, porque sabia que era dele que a rota dos silêncios ia nascer. O vagão-ponte não parecia mover. Ele alterava o tamanho das coisas. O corredor às vezes era estreito como corredor de casa antiga, às vezes largo como sala de espera de estação grande. A luz vinha de cima, mas não agredia. Era da cor que as pessoas chamam de morna por ser a única palavra disponível. Jéssica ficou em pé alguns instantes, sentindo o corpo ajustar o peso até encontrar um ponto de equilíbrio. O som dos trilhos, de início quase inaudível, cresceu como quem pede licença para entrar num quarto. No assento de frente, alguém deixará um cartão preso por um alfinete simples. Dizia, quando dois relógios respiram igual, uma janela abre. Abaixo, escrito a lápis, 0h06. Jéssica tocou o bolso onde guardara o relógio de Gabriel. O metal respondeu frio. O relógio de bordo, acima, manteve o número que escolheu. O minuto parecia uma sala com porta dobradiça. Ela caminhou até o fundo. Sobre um aparador de madeira, um relógio de bolso aberto marcava 0h06 e uma lanterna de pavio com chama quase parada. Quando Jéssica colocou a mão ao lado, a chama deu um sopro curto, como quem reconhece alguém. No canto, apoiado com cuidado, um casaco masculino que não era de Gabriel. Na lapela, um risco de giz vertical, simples. Um gesto de quem marca o caminho sem explicar. O gesto dizia até aqui. O ar mudou de peso de novo. Passos discretos ecoaram sobre o tapete do corredor. Vindo de lugar nenhum e indo para lugar nenhum. Jéssica voltou até a janela principal e encontrou do outro lado o mesmo retângulo de vidro. A luz de lamparina sobre o rosto. Gabriel erguendo o olhar sem pressa. Ele encostou a mão e esperou. Ela fez o mesmo. O vidro cedeu um nada. Um sopro. A ponte estava por um fio. Sobre o encosto, outro bilhete que não tinha estado ali antes. Quando os dois relógios disserem a mesma hora em voz baixa, levante o trinco. Não havia voz no relógio. Quem tinha voz eram eles. Jéssica olhou o visor do relógio do corredor e disse, devagar, 0h06. Do outro lado, a boca de Gabriel formou o mesmo. Ela levantou o trinco. O vidro, sem estalar, abriu-se como cortina de tecido pesado. O ar se misturou. Cheiro de verniz, de óleo limpo, de chuva contida e um traço de café antigo. Eles ficaram a uma distância de braço. Jéssica sorriu primeiro. Aquele sorriso que sabe ficar sem palavra. Gabriel respondeu com o mesmo gesto que fazia quando chegava tarde e dizia, estou aqui. Não perguntaram por quê. Foi o melhor que conseguiram fazer por tudo que não tinha resposta. Receber o presente sem interrogatório. Na poltrona do corredor, um bloco pequeno de capa escura trazia escrito, Manual de Travessias. Dentro, páginas quase em branco, com notas soltas,
como se várias mãos tivessem tentado explicar. Não corra. Diga a hora em voz baixa. Não traga o som todo. Deixe um pouco para a volta. Se sentir que o trilho dobra, é para dobrar junto. Algumas linhas tinham sido apagadas com borracha e deixado sombra. Em uma delas, Jéssica reconheceu a letra do irmão. Se um parar, o outro empresta fôlego. Eles sentaram no mesmo lado, no banco comprido junto à janela. O vagão ganhou o balanço que ensina a coluna a não brigar. Jéssica encostou o ombro em Gabriel. O relógio no bolso dela respondeu com um tique sozinho. O de Gabriel, do outro lado, respondeu com outro. Tinham fôlego para um minuto inteiro, se fosse preciso. A luz do corredor baixou um tom para que aquele minuto coubesse confortável. A composição avançou, sem anunciar. Ali dentro, nenhuma voz mecânica chamava a estação. O aviso vinha no corpo, como quando um elevador para e os joelhos entendem antes dos olhos. O vagão respirou e parou diante de uma plataforma pequena presa a uma parede de pedra. Não havia letreiro. Havia um relógio de coluna, como o da parte 1, mas agora com um papel preso com taxinha na base. Metade do som é silêncio, repetia. Abaixo, outro papel, fino, quase translúcido, dizia: se ninguém perguntar, responda por dentro. Eles assentiram. Atrás do relógio, uma porta se abriu para uma sala onde fotos de lugares estavam coladas direto no reboco. Pontes, curvas, pátios, barracões, marquises. Nada de pessoas. Um mapa de ausências onde só os lugares permaneciam como testemunhas. Sobre uma mesa, 2 relógios de bolso idênticos, ambos marcando 0h06. Em um, a ponte do balanço estava quebrada. No outro, a mola respirava devagar. Gabriel aproximou os dois até encostar tampa com tampa. Jéssica colocou a mão por cima para segurar o ar. Houve um estalo pequeno. Não era concerto. Era acordo. O relógio quebrado permaneceu quebrado, mas ganhou um tique tímido, como quem participa sem o dever de liderar. Voltaram ao vagão. O painel no corredor, que até então era liso, mostrava agora uma linha riscada a lápis no teto, conectando 3 janelas e uma porta. Jéssica seguiu a linha com os olhos e entendeu que o trem tinha um mapa interno que ia se desenhando conforme eles aceitavam. O mapa não mostrava nomes, mostrava gestos. Primeiro, abrir janela. Depois, dividir fôlego. Em seguida, descansar os olhos sobre um vidro que esquece de ser parede. A segunda parada veio numa clareira de luz baixa. Não havia plataforma. Era como se a luz do lado de fora entrasse e ficasse no carpete um pouco, para aliviar a noite. No chão, uma placa pequena dizia: não recolha nada. Deixe que algo recolha você. Eles obedeceram sem saber como se obedece. Ficaram em pé, ombro com ombro, até a brisa passar por eles como quem carimba o passaporte. O trem entendeu e seguiu. Numa curva longa, a paisagem mostrou água. Não um lago, algo mais largo, um pedaço de céu caído que decidiu não fazer onda. A imagem dos dois no vidro passou a ter 2 tempos. O de agora e o de quando eram crianças e batiam a cabeça no mesmo travesseiro como quem confere se o mundo ainda está no lugar. Jéssica deixou a lembrança passar sem puxar. Gabriel sorriu a meia boca. A composição manteve o compasso que acolhe. No banco seguinte, uma prateleira baixa tinha 2 canecas sem asa. A cerâmica ainda guardava um calor residual como se alguém tivesse bebido ali pouco antes. Não havia líquido. Havia perfume de bebida antiga. Jéssica encostou a ponta do nariz no fundo da caneca e sentiu um tipo de doçura apagada, como o fim de um café com açúcar esquecido no fogão. Gabriel devolveu a caneca ao mesmo lugar, com o cuidado de quem não quer desalinhar um objeto que sabe o caminho de volta. A terceira parada trouxe um poste baixo com um alto-falante antigo. Ninguém falou por ele. O alto-falante respirou. Jéssica encostou o ouvido e ouviu um ritmo que não era frase, mas afirmava alguma coisa. Gabriel encostou o ouvido depois. Ao se afastarem, eles disseram juntos, sem combinar: sim.
Não sabiam a quê, mas sabiam que era a resposta certa. Às vezes é isso que o caminho pede. Quando voltaram a sentar, o relógio do corredor avançou por conta própria até 0 horas e 12 minutos. Ficou ali um pouco e recuou para 0 horas e 8 minutos, como quem erra de propósito para medir o temperamento da viagem. O vagão deu um estalo discreto, satisfeito. A partir dali, os tiques dos relógios no bolso dos dois pararam de brigar. O som dos trilhos, por sua vez, cresceu um grau. Não ficou alto, ficou nítido. Era como quando você ouve uma conversa em uma sala ao lado e só então percebe que sempre esteve acontecendo. O retângulo opaco no fim do vagão, com a placa "Não abra durante a marcha", parecia menos opaco quando os dois se aproximaram. Jéssica colocou a mão. O material tinha a mesma temperatura de pedra ao sol de inverno. Gabriel pôs a mão ao lado. Por alguns segundos, os dois sentiram que aquilo cedia meio milímetro, como músculo que relaxa. Não abriram. Não era hora. Às vezes o melhor gesto é oferecer a mão e tirar antes do excesso. Na janela, por fim, apareceu uma palavra gravada canivete bem de leve na madeira da esquadria. Janela. Abaixo. Outra frase menor. Não empure. Deixe o ar decidir. Jéssica e Gabriel obedeceram. Colocaram as mãos no trinco e não fizeram força. A janela, quando quis, abriu um dedo e o cheiro de noite entrou. O cheiro que noites têm quando não querem explicar nada para ninguém. O trem retomou a marcha. A janela fechou sozinha, na medida. Um minuto coube. A rota dos silêncios, Jéssica percebeu. Não era um caminho que se procura. Era um caminho que se aceita. E aceitar, naquela noite, foi o gesto mais difícil e mais fácil que ela já tinha feito. Gabriel olhou para ela por um segundo a mais do que o necessário. Ela olhou de volta. O trem assentiu com um sacolejo leve de quem diz entendido. O trem seguiu com um balanço que parecia explicar tudo sem usar palavras. Jéssica e Gabriel ficaram lado a lado, cada um encostado em uma aba da mesma janela. A luz do corredor diminuiu um tom, como quem abaixa a voz para que um pensamento passe inteiro. Lá fora, a noite era lisa e o mundo parecia andar devagar para não assustar o trilho. No painel acima da porta, o relógio do vagão decidiu marcar 0 horas e 6 minutos de novo. Ele gosta desse minuto, disse Jéssica. Talvez seja onde a gente coube, respondeu Gabriel. A composição encostou em uma plataforma curta. Não havia letreiro, só um relógio de coluna com a madeira gasta e a frase escrita a carvão. Metade do som é silêncio. Atrás do relógio, uma porta estreita deu para uma sala comprida como vagão deitado. Nas paredes, lugares colados sem moldura, curvas sobre água, marquises vazias, pontes que seguiam para um branco. Um mapa de onde o mundo respirava, sem gente por perto. No fundo, 2 mesas simples. Sobre a primeira, 2 relógios de bolso com as tampas abertas, ambos marcando 0 horas e 6 minutos. Um respirava baixo, o outro apenas aquecia. Gabriel aproximou os dois até quase encostar. Jéssica fez com as mãos um abrigo de ar por cima. Um estalo pequeno aceitou o gesto. Não era concerto, era acordo. Os ponteiros não correram, só aprenderam a ficar juntos. Na segunda mesa, um caderno fino. Na primeira página, a letra contida. Se ninguém perguntar, responda por dentro. Na página seguinte, a janela certa não empurra. Ela decide. Jéssica fechou o caderno devagar, como quem guarda uma voz. De volta ao corredor, a lâmpada acendeu em sequência acima deles. O tapete guardava marcas leves como se um carrinho de ferramentas tivesse passado ali. O trem avançou. Pela janela, apareceu uma extensão de água parada, o reflexo do céu mais escuro do que a própria noite, e 3 luzes muito distantes que não eram casas. Jéssica encostou a testa no vidro. O cheiro de verniz e chuva criou um lugar onde o corpo descansava sem dormir. Quando a composição perdeu velocidade, os dois perceberam antes do freio. O ar mudou de peso. A plataforma seguinte não tinha relógio,
mas um painel de madeira com furos e um papel preso por prego torto. Em qual silêncio vocês dois cabem? Sem ponto. Sem assinatura. No de janela, disse Gabriel, sem pensar. No que não pede prova, disse Jéssica. O papel não mudou de cor nem de forma, mas o vagão deu um suspiro curto, como se tivesse entendido. No fim do carro, havia um retângulo opaco com a placa "Não abra durante a marcha". Eles colocaram as mãos, uma ao lado da outra. A placa ficou morna. Não abriram. O trem gosta quando o gesto sabe esperar. A noite afinou. No vidro, o reflexo dos dois parecia um retrato de família feito sem câmera, só pela vontade de permanecer. Jéssica encostou o ombro em Gabriel. E se a próxima janela não abrir? A gente fica perto, ele disse. Simples. O relógio do vagão avançou manso até 0h10 e parou, satisfeito. A composição retomou velocidade. Um cheiro leve de café antigo passou, desses que ficam na lembrança da cozinha. Ninguém serviu nada. Mesmo assim, Jéssica sentiu quente por dentro. A janela fechou sozinha na medida certa, sem esforço. O trilho aceitou mais um trecho de noite, e a rota dos silêncios continuou como quem conhece o caminho desde o começo. Acordaram do quase sono com a sensação de que tinham chegado um pouco mais perto de algo sem endereço. O som das rodas estava nítido, mas não alto. O corredor parecia maior, como se o vagão tivesse decidido dar mais espaço aos passos. A primeira parada desta parte era uma clareira de luz baixa. Não havia plataforma. A luz entrou no carpete e ficou um pouco, como visita breve. Uma plaquinha no chão dizia: "Não recolha nada. Deixe que algo recolha você." Eles obedeceram só ficando. O vento passou, empurrou os ombros com gentileza e foi embora. O trem entendeu o recado e seguiu. A composição contornou um arco. Do lado de fora, um alinhamento de postes, e no terceiro poste um alto-falante antigo. Ninguém disse nada por ele. Quando chegaram perto, o aparelho só respirou. Jéssica encostou o ouvido e ouviu algo que não era frase. Mesmo assim, dizia sim. Gabriel ouviu depois e assentiu. Às vezes é disso que a viagem precisa. Consentimento. Na parada seguinte, um banco comprido com marcas de mão na pintura. Em cima, 2 canecas sem asa, vazias, ainda mornas, e um bilhete dobrado. Se você não ouvir nada, continue. Se ouvir qualquer coisa, continue também. Eles riram baixo. O banco aceitou o riso e soltou poeira fina, satisfeita. De volta ao vagão, o painel do teto mostrava, a lápis, uma linha que conectava janelas e uma porta. O mapa interno seguia nascendo só quando eles olhavam com calma. A porta indicada tinha vidro. Por trás, outra sala com livros empilhados em torres. A maçaneta não cedeu. Uma plaquinha à altura do joelho dizia: "Abre quando 2 olhares descansam." Eles ficaram. Quando os olhos cansaram no tempo certo, a porta abriu sem barulho. As torres permaneceram. No topo de uma delas, um bloco com capa de pano trazia, escrito à mão: "Coisas que sabem esperar são quase parentes do tempo." Jéssica guardou a frase, sem roubar o papel. Gabriel posou o dedo em um livro grosso e disse até já, como quem promete voltar para a conversa que ficou. O trem recebeu os dois de volta com um pequeno solavanco de carinho. A composição diminuiu a marcha. A plataforma seguinte tinha uma única placa de madeira. Janela. Abaixo. Não empure. Deixe o ar decidir. Eles pousaram as mãos no trinco sem força. A janela abriu um dedo, e um cheiro de noite entrou. Não era cheiro de nada em particular. Era o aroma que as noites têm quando não precisam explicar. "Chega", disse Jéssica. "Chega", repetiu Gabriel. As 2 metades da palavra formaram ponte. A janela fechou sozinha, no tempo que quis. No painel, o relógio marcou 0h20 e ficou. A paisagem mostrou uma linha de árvores, depois água quieta, depois nada. O nada tinha textura boa de travesseiro ajeitado.
A Rota dos Silêncios não é lugar, disse Jéssica. É modo. E modo gosta de quem fala baixo, respondeu Gabriel. O trem avançou mais um pouco. Lá longe, um primeiro contorno de luz começou a nascer. Não era manhã. Era só um lembrete de que a noite também guarda começos. O vagão respirou fundo antes de parar. Não houve anúncio. O corpo entendeu primeiro. O ar ficou denso, ao mesmo tempo, leve, como quando a gente se prepara para dizer sim e não precisa dizer. A plataforma era pequena, quase uma soleira. Ao centro, uma placa sem tinta, Rota dos Silêncios. Jéssica e Gabriel desceram. No chão, uma faixa de luz começava diante da porta do trem e terminava na base de um relógio sem mostrador. O relógio era só madeira e ponteiros. Em vez de números, traços a lápis. Ao lado, um papel preso com taxinha. Aqui, um minuto não passa. Ele fica, e a gente também. Sussurrou Jéssica. Só o suficiente, respondeu Gabriel. Atrás do relógio, uma porta estreita deu para uma sala clara como a de uma casa bem cuidada. Sobre a mesa, um bloco fininho, manual de ficar. Páginas curtas, frases curtas. Não coce o silêncio. Deixe que o vidro respire antes de encostar a testa. Se o relógio pedir, diga a hora em voz baixa. Em cima do bloco, 2 chaves pequenas sem dente. No verso das chaves, nada. Chaves de abrir o que já está aberto, disse Jéssica. Chaves de lembrar, disse Gabriel. Voltaram à plataforma. A janela do vagão tinha o brilho de quem está pronto para ouvir. O painel lá dentro agora marcava 0 horas e 6 minutos sem piscar. Eles pousaram as mãos no trinco. Não fizeram força. A janela abriu bastante para a noite entrar e assentar no carpete como visitante bem-vinda. O que falta? Perguntou Jéssica. Ficaram pouco, respondeu Gabriel. Ficaram. Sem contar. Sem medir. Quando os braços cansaram, o vento passou e fechou a janela com delicadeza. O trem aceitou a decisão e avançou um palmo sobre os trilhos, como quem move a cadeira só para ver melhor. A próxima sala do vagão era pequena, quase um abrigo. No aparador, o relógio de bolso que respirava baixo. Jéssica disse a hora em voz calma. 0 horas e 6 minutos. O relógio respondeu com um tico único. Gabriel encostou o ombro no dela. 2 tiques. Agora, aprenderam a não disputar o mesmo segundo. De novo a janela. A paisagem mostrou 3 pontos de luz alinhados. No meio, um escuro generoso. Era ali que cabiam. Jéssica entendeu que a Rota dos Silêncios não dá chegada. Ela dá lugar. Gabriel sorriu de canto, como quem reconhece a casa pela sombra. Na plataforma final, um papel simples esperava no prego torto do painel. Quando vocês 2 couberem no mesmo minuto, a linha segue sozinha. Não havia tarefa. Havia constatação. Coube, disse Jéssica. Coube, confirmou Gabriel. O relógio do vagão decidiu avançar até 0 horas e 10 minutos e parar, contente. A composição ganhou ritmo sem pressa. O corredor pareceu maior outra vez. As lâmpadas respiraram. Eles se sentaram no banco comprido, encostados no mesmo vidro. Não falaram de depois. Não falaram de antes. O agora tinha tamanho de sala boa. À noite, satisfeita, apagou 2 tons e guardou o resto para outra viagem. Então o trem freou com um carinho que eles já reconheciam. A plataforma seguinte tinha um banco sob a marquise. Acima, uma placa simples, janela 6. No alinhamento do vidro, um assento duplo aguardava. No encosto, um bilhete curto, sem assinatura. Quando alguém se senta aqui, 2 histórias passam a respirar do mesmo lado. Jéssica olhou para Gabriel. Acha que é para nós. Acho que é para quem chega, disse ele, com a voz de quem entende quando é hora de abrir espaço. O trem acolheu um minuto com uma pausa. A porta deslizou. Por um instante, só se ouviu o pano da noite mudando de posição. Então, passos leves na plataforma. Um guarda-chuva fechado.
Uma respiração que parecia treinar o próprio fôlego. A silhueta de uma passageira surgiu em contraluz, hesitou e entrou. Ela caminhou pelo corredor como quem respeita o chão. Parou diante do assento sob a plaquinha da janela, respirou mais uma vez e se sentou ao lado de Camila, que já olhava à noite pela janela 6. Nenhuma das duas falou. O trem, porém, pareceu endireitar a coluna. Havia uma vibração nova correndo pelo metal, daquelas que equilibram um quadro na parede sem tocar. Jéssica e Gabriel permaneceram quietos. Não era cena para ser interrompida. Do lado de fora, junto à beira da plataforma, uma sombra ficou imóvel por alguns segundos a mais do que o tempo comum permite. Não chamou, não acenou, não embarcou. Apenas acompanhou o trem com os olhos quando a locomotiva retomou o compasso. O ar ao redor da sombra parecia guardar um nome que ninguém dizia. Depois, ela se dissolveu na chuva, como sempre faz, à espera de um minuto que ainda não chegou. O apito veio de longe, fundo, com aquela paciência das coisas que sabem voltar. Jéssica tocou o braço de Gabriel. A rota continua. E muda de tom. Ele disse. A composição seguiu. Pela janela, a plataforma ficou pequena. Lá dentro, Camila continuou olhando a noite, agora com uma passageira ao seu lado. Duas respirações alinhadas. Duas histórias que começam a se ouvir. O relógio do corredor marcou 0h12 e ficou. Como quem diz: este é um bom lugar para permanecer. A noite aceitou. O trem, também. E a rota dos silêncios, satisfeita, deixou no ar o aviso que parecia um convite.